O maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. O vídeo anterior, falando sobre a farsa de Satanás, mexeu com muita gente. Inclusive com aqueles haters arrombados, que tá cheio deles por aí. Apareceu um velho, parecido um gavião depenado, já dizendo, olha, quando eu tomava a ceia do Senhor em pecado, eu era sufocado no pescoço pelo diabo, e você vem dizer que o diabo não existe? Você não me engana? Eu não quero enganar você não, otário. Estou apenas despertando a mente com algo que pode ser lido, examinado e rastreado. E você tem internet hoje, deixa de ser burro, deixa de ser fedido e feio e preguiçoso e procura estudar, que é melhor. Talvez ele falou uns detalhes, talvez eu faça até um vídeo bem engraçado para comer pipoca com refrigerante. Talvez amanhã, eu não sei, né? Aí ele diz, quando você morrer, você vai conhecer, você vai ver, né? O Satanás e tudo para você ver. Você veja os fundamentalistas, né? Ele vê a gente a primeira vez em um pedacinho de um vídeo e já quer ver a morte da gente, quer ver a gente no inferno. É por isso, camarada, que eu não volto para templo nenhum, nem para religião nenhuma, porque lá dentro está entupido, apinhado de pessoas putrefatas igual você. Aí eu fui responder para ele, eu disse, você pega esse teu Satanás e soca no teu rabo, filho de uma égua. Tá certo? Eu falei para ele que o que sufocava ele pelo pescoço é um demônio vagabundo. O Satanás, se fosse visto pelo prisma da escritura, o Rassatã, só o pisar dos cascos dele fazia ele saltar 3 metros do chão. E não é um demônio que está sufocando, o próprio diabo sufocando esse caboré azedo. Que é isso, rapaz? Mas vamos para frente. Isso foi o comentário desse infeliz, foi no vídeo que eu falei sobre a farsa de Satanás. E é abruptamente, estupefaticamente, assustador que essas crias do demônio, do sistema religioso cagado, você passa para eles detalhes importantes. Eles não consideram nada, só olha e diz, esse é salvo, esse é perdido, esse vai te lascar, bicho podre. Pois então vamos lá. A coisa vai ficar pior ainda, né? O povo gosta de chicote, de porrada, gosta de abrupta dualidade, de coisa aguerrida. Eles não gostam de carinho, de amor, de sensibilidade, não. Eu lembro que lá na Vila de Marrecas, um distrito de Itauá, onde eu estava fundando um trabalho em 98, no final de 98 para 99. Então eu cantava bastante música e falava palavras de amor, e a irmã Toinha, a mãe do Samuel e do Emerson, que o Samuel foi o menino que morreu afogado, e eu fui até o hospital e cantei e orei, e ele abriu os olhos e eu levei de volta, e foi um fenômeno. Todo mundo sabe desse milagre lá, e eu tenho as pessoas registradas desse milagre. E a irmã Toinha um dia falou numa reunião de culto, falou assim, pastor, o senhor é muito manso. O senhor falou um evangelho muito manso. Eu gosto de chicote, eu gosto de repreensão mesmo. A gente gosta. Olha, tem aquela música do Marcos Antônio, ela diz, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Aí você veja, né? Aí quando a gente sai lá do sistema, que eles gostam de cipoada mesmo, de varada mesmo, de cajadada, eles gostam mesmo de chicote, de apanhar, eles gostam disso. Aí quando você sai de lá, e você vem falar aqui, aí acham duro, acham que é heresia, não é o caso dela, estou dando um exemplo diferente. Ela só disse que gostava mesmo era de repreensão, como dizia, gostava mesmo de exortação. Pois bem,
Eu lembro que em 2014 eu saí do lixo do sistema. Eu lembro que a última mensagem que eu preguei aqui na sede de Lagoinha Quixeré, onde eu estou residindo aqui na região de Jaguaribe, eu falei na igreja: hoje talvez vocês não vão dar glória a Deus, falar muita língua estranha, alguma coisa do tipo, né? É porque o que eu vou falar é mais diferente. Então eu falei que o amor, amar o Criador, amar o próximo, é o mais importante do que tudo. Paulo disse: permanece esses três: fé, esperança e amor, mas o maior é o amor. E aí eu falei para eles que parassem de admirar homens, e aquele bordão deles: eu defendo meu pastor, eu defendo a minha igreja, eu defendo Deus, eu defendo Jesus, eu defendo a Bíblia, eu defendo a verdade, eu defendo a direita. Parem com isso. Eu falei para eles: defendam o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado, o indigente, o mendigo, defendam os carentes e vulneráveis. Para com essa coisa. E eu falei aquele assunto dizendo que eu queria um evangelho prático, um evangelho que visita o paralítico, o preso, que ajuda o doente, que é aquele velhinho que as pessoas da família nem vê, que está prostrado, para escutar a história dele, como foi a história dele, a vida dele, enfim. Quando terminou, como é de praxe, disseram para mim: a pregação foi muito boa, mas nós queríamos mais fogo, né? E aí, fogo para eles é o estalar do chicote nos pés para pular, de fogo, pimenta na coisa, né? Aí eu lembro que aqui na Vila Nova, aonde tem um primo meu que até falou mal de mim, porque falar mal é você dizer uma coisa que não é verdade. Você falar e dizer que o porco gosta de lama e tem o focinho furado, e tem o focinho reto na frente, e que anda de focinho para baixo sem olhar para cima, você não está falando mal nem falando bem, está falando a verdade, né? E aí o meu primo lá, que conhecendo a minha história, mas aí quando eu me acidentei e me endividei com as coisas lá, ele andou falando com as pessoas que eu não paguei porque não quis e que o que eu tinha era só lábia, quando na verdade eu nunca fiz negócio. De 16 a 42 anos, o meu propósito era só evangelho. O único negócio que eu fiz foi em 2014, abrindo uma empresa com a Herbalife, a minha esposa e eu tive um acidente e tive prejuízos. Fiquei sem poder pagar umas contas, 6 meses me recuperando, e outras pessoas ficaram me devendo sem me pagar, né? Mas enfim, lá eu falei no culto, que ele era o dirigente na Vila Nova, e era o culto de mocidade, e parece que a irmã dele era a líder da mocidade, a irmã Damiana. Eu disse: olha, o evangelho que eu quero não é aquele que você toma um banho, passa perfume e você ensaia um playback para cantar apenas, e alguém vem para o culto querendo que Deus use o cantor e o pregador. Não. O evangelho que eu quero é aquele que visita o paralítico, o doente, é aquele que leva pão para quem tem fome, é um evangelho prático. Falei tudo aquilo. Quando terminou, aí o meu irmão falou, meu irmão Chagas Lima, ele disse: olha, foi muito bom, mas acho que o povo queria mais fogo, né? E o fogo para as pessoas, eles querem exortação, para falar língua, para tudo aquilo lá, né? E eu lembro que em Juritianha, Acaraú, eu estava pregando na congregação. Acaraú é uma cidade praiana. Juritianha é um distrito da cidade de Acaraú. E tem uma igreja muito abençoada lá. Abençoada, enfim, né, do sistema, né? Porque a igreja abençoada, mesmo a igreja que está fora de qualquer templo, palavras do Divino Mestre, falando para Samaritano: o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão em templo e nem em monte, é em espírito, né? Na mente, no cérebro, no entendimento, na razão, no coração. Foi Jesus que falou, tá bom? Que a gente fala o que Jesus disse, apoia o que Jesus disse, e se levanta crentes das profundezas do lixo, da lama, e vem contra a gente, querendo condenar a gente. Ainda bem, né, que eu não sou réu, que vocês não são juiz, monte de estrume da fé. Aí, meus amados, quando eu preguei lá, eu falei sobre isso. Eu digo: olha, eu já preguei tanto aqui, eu quero falar sobre um assunto importante. Amor. Aí eu até citei, né? Eu disse: olha, a maior poesia foi escrita em um asilo judaico, estava escrito: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, para descreverem o amor de Deus, o mar secaria e não haveria papel para descrevê-lo, mesmo que estendido de céu a céu.
Porque Deus, o maior ser, amou a maior expressão afetiva, o mundo, o maior número de homens, que deu a maior forma de agradar, o seu Filho, o maior Filho, para que todo aquele, o maior número de crentes, que nele creia, a maior forma de aceitação por Deus, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior vida. Eu fui falar sobre amor. Quando terminou, ele disse, foi muito bom, mas a gente queria mais, era fogo. Você veja que esse pessoal vai ter fogo à vontade, a não ser que eles entendam que a morte do Salvador já resolve tudo. Porque esse povo quer pão e circo, esse povo quer festa, esse povo quer teatro, esse povo quer show. E quando a gente fala, aí eles querem condenar a gente, jogar a gente no fogo. Pois bem, meus queridos, o povo não está satisfeito com o está consumado, tetelestai. Está consumado, está quitado, está pago, está resolvido o problema. Ou seja, a porta da prisão foi aberta. A carta de euforia foi lavrada. A mão foi segura. A pessoa foi tirada para fora do poço. Encontrou a luz no fim do poço, saiu fora do calabouço. Não. Querem recomeçar tudo de novo. É igual o filme, tem de rebobinar. A gente quer trabalhar essa salvação, entende? A gente quer passar um período de tempo aprendendo, a gente quer passar um período de tempo sendo sabatinado, a gente quer ir no culto de ensino, a gente quer ir no culto da ceia, fazer algum ritual de ceia para se fortalecer, a gente quer formar grupos, a gente quer fazer conscientização, a gente quer fazer marketing, a gente quer aprender a dar discurso, a gente quer implementar nisso aí indumentária, roupa, queremos um local de reuniões, a gente quer preparar esse local, ajeitar esses bancos, acolchoar isso aí, a gente quer um material de gravação, um material de mídia, a gente quer a organização, a gente quer apoio dos políticos, dos grandes, das autoridades, a gente quer reunião, a gente quer fazer uma hierarquia, a gente quer... E vai! Toda essa celeuma, toda essa sebe, toda essa preparação. Isso não tem nada a ver com a salvação da alma do espírito no Messias. O que aconteceu, se aconteceu, ele veio, deu a vida para quem nele queria ter a vida eterna, acabou. Todas essas práticas em que vocês investem a vida é tudo paganismo, não tem a ver com o que o Messias ensinou. Inclusive não foi prática do Messias. Sempre alguém perguntava, por que os discípulos de João jejuam e por que vocês não jejuam? Por que os discípulos de João batizam e por que vocês não batizam? Por que vocês fazem coisa no dia de sábado? Por quê? E hoje, quando a gente menciona, fica dizendo, por que você? E questionam bastante. Inclusive, quero falar para os haters de novo. Quando eu, com 16 anos de idade, aceitei a fé, estava um pouco em forma que eu treinava Kung Fu. E eu era muito bom. Desenhava, tinha montado um circo para mim, meu pai foi porteiro do circo, meu irmão que é presbítero fez malabarismo, e eu fazia mágica e equilibrismo, e andava de arame bambo, e tinha uma lanchonete minha também, e eu estava lá. Aí eu aceitei a fé, entreguei tudo para servir a Deus. Primeiro culto que eu fui em uma subcongregação chamada Conjunto Nova Vida, do bairro Santo Antônio de Mossoró, dirigida por um diácono chamado Pedro Paiva, foi um pastor pretinho chamado Francisco José. Ele ficou de olho em mim, olhando para mim, quando terminou o culto, falou para o dirigente que eu era, junto com a mulher, da abolição de um local lá. Gente, eu não tinha namorada, mesmo quando eu não era evangélico, no momento eu não tinha nem namorada, nunca fui um cara namorador, essa é a realidade. Não fui um cara namorador, sou hétero, sempre fui macho. Mas eu queria a minha cara metade, eu não queria chafurdar, mexer com o sentimento de outras pessoas e depois cantar como J Neto. Refletindo sobre minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei, foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, até chorei. Não deixei marca em coração de ninguém. Não. Só teve uma mocinha chamada Alguinete, que nós conversamos um mês, um namorozinho, eu com 16 para 17 anos. E aí ela passou anos sem esquecer de mim, que eu era muito romântico, eu sempre cantava música, enfim. Mas eu não andei fazendo essas coisas. Aí o cara disse que eu era junto, lá falou para Wilson, que era o segundo dirigente da congregação. O Wilson disse, ele não tem namorado, é novo convertido, eu conheço. Cala a boca, rapaz. Eu sou pastor, me respeite, tá me chamando de mentiroso. Aí eu digo, a partir daí, gente, por onde eu passava pregando, os pastores tinham uma inveja de mim tão grande, eu não sei porquê. Aqui em Lagoinha, onde eu moro, os veteranos aqui conhecem a história. Eu vim aqui, dei uma introdução de 3 minutos, o pastor puxou meu paletó, interrompeu a palavra que era de 5 minutos, que era uma saudação. E falou que não queria que eu falasse.
E passou um ano sem querer falar comigo aqui, sem falar comigo, até ele foi embora, mudou de campo. Eu passei um ano evangelizando, ajudando ele. Para eu me batizar, eu me ofereci, ele ficou calado, não disse nada. Só com ciúme, com inveja de mim. E por onde eu passei, depois cheguei aqui, tinha um senhor chamado, era um tal de Silva, como era? Manuel Silva, parece que era Manuel Silva. Quando eu cheguei, eu me sentei ainda me sentei perto do púlpito, na igreja ainda, no meio da igreja, para ele me chamar para o púlpito. Eu não fui para o púlpito não, eu sendo pastor, já jovem. Ele começou a reclamar, estão botando até menino já no ministério. E falou, começou a retalhar, eu peguei uma moto que tinha, fui embora, não fiquei no culto não. Sempre, principalmente os mais velhos, caciques velhos, bruxos velhos, tiveram ciúme e inveja de mim. E é impressionante, sempre que eu faço um vídeo aparece um cacique saído do mofo, do lodo. Aí ele aparece e começa a dizer, você vai pagar, você vai para o inferno, você vai. Dane-se, filho de uma égua. Sempre aparece, aí você vai lá no perfil, tá lá o miserável de gravata, com violão na mão, ou com o microfone lá falando. Sempre aparece um velho com inveja de mim. Mas que sangue doce eu tenho pra gente invejosa, né? Aí teve até uma frutinha, desculpa a expressão, né? Deve ser digamos assim, uma boneca, que eu não desmereço o movimento LGBT. Eu digo, alguns híbridos evangélicos que não parece nem homem e critica, né? Teve um que disse que eu pareço com um cara que gosta de cigarro. Não gosto. Deve ser você, tua mãe e teu pai, seu filho de uma égua. Eu nunca gostei de cigarro, de bebida, de nada, sabe? Eu seria a pessoa perfeita para ser um fanático e exalando santidade. Não, mas eu aprendi o que é isso. Eu prefiro a verdade. Mas sim, mas vamos aqui. Então o povo não é satisfeito, já dizia o Charles, meu amigo, que o povo não é satisfeito com um pastor amigo, mas com liderança. Eles gostam de serem golpeados, de serem obrigados, de serem coagidos, amedrontados. Olha, irmão, quem não dá dízimo vai para o inferno. Eles gostam disso, gostam de testemunhos de pessoas que vão para o inferno. E que lá tem pessoas os motivos mais triviais. Cortou o cabelo, está no inferno. Aparou o bigode, está no inferno. Bom, na Deus é amor, se tivesse o bigode ia para o inferno. Porque Satanás, segundo o Davi Miranda, estaria escanchado em cima do bigode, olha só. Né? Porque ele não usava bigode. Se ele usasse o bigode, ia dizer que o bigode tinha unção, talvez. Seria as vassouras ungidas do Criador, né? Que loucura, né, gente? Pois bem, o Deus do Antigo Testamento é o Deus semítico, o Deus pagão de vários outros povos antes deles. Sempre que Israel, eles passavam por alguma nação, eles copiavam as crenças das nações, ou então quando eram dominados por um império, passavam a praticar. É só ler, eu não estou blasfemando não, é só pesquisar, gente, pesquisa, veja se é verdade ou não. Então, o Deus El era o Deus cananita, eles invadem Canaã, matam o povo de Canaã e pegam os deuses. Antigamente, costumava nas guerras, até um tempo recente, reescrever a história. As pessoas destruíam a nação e destruíam a história daquela nação para que não ficasse na história, ninguém conhecesse mais, e reescreviam a nova história que eles contavam. E aí o que acontecia? E no caso dos hebreus, eles pegavam os deuses, lembra de Raquel pegando os deuses, botando embaixo da montaria dela, os deuses do pai dela? Então, olha só, o Deus El, que as pessoas têm como Elohim, Eli, de Elion, o El, na verdade o próprio El, o El, de El Shaddai, El Elion, e vários Els. É um Deus cananita, que os judeus se apossaram dele, ficaram dele como um Deus, né? Apesar de terem adorado a versão anterior dele, um Deus boi, né, do Egito, quando eles jogaram lá as peças de ouro, lá quando Moisés estava no Monte Sinai, no Monte Horebe, né, e fizeram um bezerro de ouro. Então, esse Deus El, ele tinha uma esposa chamada Asherá. E ele foi a mesma versão, por exemplo, na época de Acabe, o rei esposo da Jezabel, que era 2 lixos humanos. A Jezabel que morreu, caiu da janela, quebrou-se todo e os cachorros comeram a carne dela. E o Acabe de merda que quis a vinha de Nabote, e através disso Jezabel matou Nabote. Pois na época ele servia ao Senhor Deus dos judeus, Baal, e o Baal tinha a esposa que era Asherá. Então eram 850 profetas de Baal e de Asherá. E era a mesma esposa do El.
que era o mesmo Baal nesse caso aí. Então, os judeus tiraram a Asherá de lado e ficaram com a noiva do El, como a mulher do El, tiraram a Asherá e ficaram com El, do Elion, né? Do Elohim. Pois é isso aí. Então, o Deus do Antigo Testamento lá era Deus dos povos cananitas e de outros povos lá pagãos, né? Aí quando as pessoas questionam, peraí, parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Pai de Jesus. Lógico que é. E eu acredito, eu particularmente, que o Criador não tem nada a ver com essas criações. Um ser perfeito e grande, poderoso, altíssimo, que é responsável pela vida do homem, que não acredito que foi de uma evolução de animais, do Big Bang, não acredito. Mas você é livre para acreditar no que quiser, cientista. Eu acredito na ciência, mas eu não acredito em coisas loucas. Que o carbono 14 também, a pessoa pega o carbono 14 e põe, isso aqui tem 1 bilhão de anos, o carbono 14 acusa que tem 20 milhões. Em muitas estatísticas, a maioria, eu acredito que é fraude, entende? Assim como para mim nunca existiu dinossauro. E que até hoje os fósseis, as pessoas pegam um dente e fazem um dinossauro todo. Aí as pessoas vão lá, trabalham, né, com bastante química, fazem uma alçada todinha e depois fotografica lá limpando com, né, limpando lá com alguma coisa. Tá lá cavando, tá ciscando, tá limpando, tirando pó lá, né? E aí há uma descoberta. Olha, pode até ser, mas até hoje eu não consegui acreditar nisso aí não. Pode me chamar de arcaico, de homem de Neandertal, de Pequim, de Nebraska, de Cro-Magnon, de bárbaro. Mas é isso aí, né? Mas é vivendo e aprendendo. Então, o Deus semítico dos hebreus era Deus dos cananitas e de vários outros deuses. Eles matavam as pessoas e ficavam com a divindade deles, dizendo que era o Deus deles, né? Então o Elohim, ele vem de El, muitas vezes designa várias divindades, vários seres. E na verdade a história diz que esse Deus era pai de 72 filhos. Então El Elyon, El Shaddai, Ramá, Tzidekenu e tantos, 72 filhos de El. Eram divindades que não é o Criador que eles serviram, né? Então a Bíblia, ela foi construída assim, para controlar as pessoas com divindades, com crença, com tantas coisas. Essa é a realidade, é só você pesquisar. Eu não sou o primeiro a estar dizendo, eu não estou criando isso. Prepara as tuas maldições, os teus mantras, as tuas coisas, e joga sobre vocês mesmos, porque maldição sem causa não pega. Sempre que a gente desperta a pessoa com coisas para pesquisar, tem gente que fica murmurando, achando ruim, vai estudar. Jesus disse, examinai as Escrituras. É melhor, né? Pois bem, o que liga, disse Caio Fábio, eu quero que vocês vejam um vídeo aqui, umas boas explicações aqui, e no final vocês comentem o que vocês acham. Disse o Caio Fábio, e eu já vi isso, que o que liga Jesus ao Antigo Testamento é a genealogia. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Tamar Perez, Perez a Zerá, Zerá Azron, Azron a Aminadab, Aminadab a Nação a Salmão, Salmão a Raabe, Raabe a Boaz, Boaz a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, Davi a Salomão, Roboão, e vai por aí. E aí, o que liga Jesus com o Antigo Testamento é essa genealogia cheia de gente horrorosa, cheia de gente maligna, cheia de gente perversa, e são crápulas, são canalhas, são pessoas que eram para estarem tudo atrás das grades e outros sob pena de morte. Mas não há uma aparência das coisas que Jesus faz com Deus no Antigo Testamento, mandando matar criança de peito e tudo. E em outro momento, esse povo que se dizia servir ao Criador, oferecendo filhos a Moloque, botando na barriga do deus Moloque de bronze em brasa e queimação dos filhos, ora comendo os filhos vivos, enfim, gente. É uma loucura, viu? Não, mas a Bíblia é a infalível palavra de Deus, regra de fé e prática. E se for para fazer o que está lá, gente, o negócio tem de examinar. Você vai examinar e você começa a buscar, e você vai descobrindo e diz, quando é que eu vou praticar isso? Não tem o que praticar. Não tem o que praticar. O que você vai fazer referente à Bíblia? Você pega esse livro como uma iniquidade para pecar contra o Criador. Porque, assim, se você procura as verdades que estão lá, se você quer garimpar, mas não querem garimpar, você não acredita no que eu falo e você não acredita no que você lê,
Porque quando você lê é diferente do que o líder ensina, então qual vai ser o teu futuro? O Criador que sabe, você que sabe. Eu apenas estou despertando a mente de um grupo de gente que quer, não é? Então vamos lá, vamos abreviar. Geralmente os crentes estranham o que eu falo aqui porque não estão acostumados a ouvir isso nos púlpitos, porque púlpito é lugar de mentir. Na hora que essas lideranças, esses cães gulosos, falarem a verdade, o império deles cai. Eles vão dizer, eu não sou pastor coisa nenhuma, só tem um pastor que é o Messias, eu sou um mercenário. Pronto. Aí eles disseram, Jesus disse não se pode servir a Deus e a mamão, eu sirvo a mamão. Olha, Jesus disse para crer, se você crer tudo é possível, eu sou ateu. Eu fico dizendo que Deus disse para pedir dinheiro a vocês para cuidar de mim, mentira. O que pede para cuidar de mim é a minha ganância, a minha vontade de possuir bens. E diferente dos apóstolos que recebia bens, pegava o valor e repartia com cada um segundo a necessidade, eu supro apenas as minhas e não tenho dó de vocês. Pronto. Então, Jesus falou que o templo ele derruba. Então esse templo aqui é melhor a gente sair debaixo dele, que qualquer hora ele vai cair na nossa cabeça. Que o verdadeiro templo somos nós, disse Estevão, disse Paulo e disse Jesus, né? Então nunca mais venham para cá. Aí vocês vão dizer, como é que vamos nos reunir? Calma, Jesus disse, se não tiver 2 ou 3, eu estou no meio. 2, o homem e a mulher. 3, um filho, a família. Pronto. Está na casa, na família, na vida das pessoas, já está bom assim. Então, eles não vão dizer isso. Eles vão criar todo tipo de estacas para fazer um curral, manter vocês dentro, para tirar a lã, para tirar a carne, para tirar a gordura, para tirar o leite, para tirar o sangue, para roer os ossos. Enfim, para fazer tudo. E aí você vai achar que sou eu, que não uso lã, que não uso sangue, não uso carne, não uso gordura, não uso leite. Estou apenas mostrando um pastinho para essas ovelhas, não estou fazendo apreço para botar dentro. Então eu é que deveria ser punido segundo essa raça maluca que está por aí. Não generalizando, porque tem uns que têm a mente aberta e sai fora. E os que estão lá dentro. Eu estou falando aqui, não estranha não. A minha mãe, meus irmãos são meus filhos na fé. Eles continuam lá no sistema. Eles ouvem eu falando, e vocês também. Eles não vão acreditar no que eu estou dizendo, porque eles têm livre-arbítrio até um certo ponto. Quer dizer, até um certo ponto, eles escolhem estar lá no sistema, mas o sistema não dá um livre-arbítrio para eles. Dizem que se eles não der dízimo, não der oferta, não der dízimo, não é fiel ao Criador, não subirá no arrebatamento. Se eles não comerem o pão e o vinho lá na igreja, não estão em comunhão com Cristo, não serão arrebatados. Então, não existe livre-arbítrio na igreja evangélica. Existe um controle. Não havia livre-arbítrio entre os fariseus, saduceus, herodianos, alexandrinos e cesarianos. Jesus viu um fardo no ombro das pessoas e o fardo continua. Porque Jesus tirou o fardo de quem quis e tira o fardo de quem quer. Mas tem gente que quer continuar com os fariseus e saduceus, né? Por exemplo, as tribos de Israel só tinha gente ruim. E aí quando você lembra os patriarcas, Rubem, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá e Levi, meu Deus, patriarcas santos, não. Havia 2 pessoas lá, que era o José e o Efraim, que eram boas, pessoas boas. José era uma pessoa muito boa e não foi nem contado como um dos patriarcas. Mas o restante, inclusive a tribo que está aí em Israel agora, Judá. Judá era terrível. Eles todos eram um povo ruim, um povo terrível. Ah, mas foram escolhidos por Deus. Quem disse? Não vou entrar nesse assunto aqui não. Mas se eu disser para você que para se trazer uma divindade era preciso se construir uma história, começando da criação. Para se falar de um Messias que se acreditasse, era preciso construir uma divindade para ele, para ser aceita. E dizer que ele está conectado com o Criador, assim como Mitra era conectado com Deus dele, assim como Hermes, assim como Thor, assim como as divindades criadas da Grécia. E que era preciso ter uma genealogia, era preciso ter uma raça, era preciso ter um clã, ter um núcleo, ter patriarca, ter tudo isso. E se eu te dissesse que a maior parte dessa história foi criada, que não é assim dessa forma, você não vai acreditar. Amém. Não tem importância, eu não perco nada com isso, não vou chorar por isso. Ah, pastor, você está aqui para ganhar almas. Quem disse? Eu não acredito que eu ganhe alma. Eu acredito que eu desperte aqueles que já foram escolhidos pelo Criador. Mas não vou entrar nessa área. Ah, você é arminiano, você é calvinista. Não, nada disso, nem uma coisa nem outra. Eu só não sinto inspiração de Deus que eu estou aqui para salvar almas. Eu acho que eu cuidar da minha família, já que até
até 2014, eu só cuidava das coisas do Senhor, só cuidava da religião, e não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum carro, não tinha nem como sustentar a família direito, acho que era tempo de cuidar da minha família, né? Não, irmão, sai, irmão, vai evangelizar, ganha alma. Tá maluco da cabeça? E perder as minhas almas, perder a minha família, perder a mim mesmo? Acha que é assim? Você passar a vida dando a vida para o Senhor, enquanto outros se estribam, né? Porque quem quer ser fiel é assim. Desde 16 anos até 42 anos, eu sou evangelizando, orando, jejuando, ganhando alma, fui líder, ajudei as pessoas, fui itinerante, ajudei as pessoas, não sobra nada nas mãos, aí os outros, com Hilux, casa de praia, com fazendas, com um monte de coisa, enricam, então lá são deuses, e você que quer praticar a verdade vai ficar sem nunca ter uma casa, sem ter um transporte, sem cuidar da família, sem levar os filhos no cinema, na praia, em nome do Senhor. Que loucura, não vou nem entrar nessa área aí. Tem muita gente, não, você não devia estar com esse canal para estar lá evangelizando. E você sabe da minha vida? Acho que a maioria desse pessoal é cego, surdo, doido e desgraçado. É uma coisa louca. É uma coisa louca. E essas pessoas são aquelas que mais têm ganância, às vezes, por dinheiro. Estão correndo atrás de dinheiro e ditando regras para outros. Então, aliás, eu falei Efraim e Benjamim. José e Benjamim eram duas pessoas boas. O restante era um povo muito ruim. E o pior é Judá mesmo. Uma coisa interessante, as pessoas acreditam, como eu falei de um hater velho, azedo, que no vídeo anterior falou que o demônio sufocava ele na garganta, lá na cama, quando ele disse que era o diabo. Não era o diabo. Assim também como quem desceu no Monte Sinai não era Deus, o Criador. Não. Era anjo. Estevão falou sobre isso. Em Hebreus está escrito sobre isso, que a lei, os mandamentos foi dado por anjos. O Criador dos céus e da terra, se aproximasse em toda a sua plenitude de qualquer um ser humano, acho que esse ser humano explodia, né? Então, ali foi anjos, né? Mas as coisas que vão passando são bem sensacionalistas. Trovão, relâmpagos, clangor de trombetas, sonidos de trombeta, pam, pam, e o monte treme, e fogo, sim, mas era anjos. Segundo relatos que está na Escritura, não era o próprio Criador, né? E agora se prepara para o pior, que eu vou terminar. A lei de Moisés, a Torá, ou o Pentateuco, é uma cópia barata do Código de Hammurabi, 300 anos antes de Abraão. O que Moisés escreveu foi uma cópia do Código de Hammurabi e de outras civilizações, hititas, egípcios, ele copiou. Só isso. É igual aquelas músicas que a Thalita copia das músicas internacionais, e que as bandas de forró por aí estão direto copiando as músicas da Rihanna, da Beyoncé, da Shakira, toda a música internacional. Esse pessoal pobre, da mentalidade pobre, de muitas bandas aí de forró, estão copiando de músicas internacionais porque não tem raciocínio para fazer suas próprias músicas. Pois é, infelizmente, você que acreditava que a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livro da lei de Moisés, livro do testemunho, Pentateuco, a Torá, livro sagrado, e assim como eu também acreditei, são cópias de códigos de leis de outras civilizações, baseada mais no Código de Hammurabi. É por isso que Jesus não deu trelas. Olha, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda que seja apedrejado. Ele ficou escrevendo com o dedo no chão. Se ele dissesse, ele está errado, iam querer apedrejá-lo e dizer blasfêmia, porque esse povo é idólatra, serve ao homem. O povo serviu a Moisés, não foi ao Criador. O povo serviu a Salomão, não foi ao Deus de Salomão. O povo serviu a Davi, não foi ao Deus de Davi. O povo serve ao presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, não é servir a nação, se importar com a nação. Assim como o presidente não serve de fato a nação. Ele está na frente para compor as demandas, mas na verdade representa as empresas, as corporações da elite global. Foi posto por eles que bancaram a campanha dele e ditam as regras para eles aqui nos Estados Unidos, entende? Para que eles representem seus interesses de uma unificação global, de, digamos assim, uma agenda global que traga um globalismo, que um só governo, o anticristo. Então, meus queridos, Hammurabi foi um legislador. E não há nenhum mandamento de Moisés que seja original, que ele não tenha copiado de outros, né? Não foi Deus
que deu as leis, os 613 preceitos da lei do Talmud, que já contradisse os 10 mandamentos da tábua dos testemunhos de Deus. Aquilo foi Moisés que copiou e foi legislando e guiando os homens, guiando as pessoas. E na verdade é por isso que Jesus disse, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas não foram pastores. Entende? Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não é tirar a vida das pessoas. Moisés tirou muita vida. Olha, se o pai disser para meu filho, faça um trabalho na roça para mim, ele disser, eu não quero, leve ele para os anciãos, mostre o povo, apedreja ele, acabou, mata. Né? Era Moisés. Jesus não aceitaria uma coisa dessa. Durante 3 anos que Jesus esteve aqui, foi o período que ele evangelizou, nunca concordou com a morte de ninguém. Pelo contrário, curou enfermos, ressuscitou mortos e levantou paralíticos. Ele não era de matar, mas Moisés era, Davi era, os outros eram de matar. Entende? Eu até compreendo. Quando eu renuncio ser líder de igreja e reinar, ter bastante grana, renuncio ser pregador e dar um showzinho igual o Marco Feliciano, né? Com toda aquela belezura de discurso, para falar a verdade aqui, receber pedrada desse gado cagado, a vontade que a pessoa tem é de, como na época do Davi, pegar uma espada e sair cortando o pescoço, não é? Eu entendo, mas não é isso. Eu nunca bati em ninguém, nunca briguei com ninguém, apenas uma pessoa tentou me esmurrar, né? Um amigo meu, Kleber, que estava certamente com o rabo cheio de drogas, e aí eu nocauteei ele em 4 segundos. E faria com esses haters de merda também, aí que fica enchendo o saco também. Venha falar na minha frente também, eu ia nocautear você, tá bom? Fica com essa, durma com essa, chupando o dedinho, viu? Para não ficar tristinho, né? É só chupar o dedinho. Pois bem, então, meus queridos, eu acho até importante o Caio Fábio falando sobre um documentário que ele fez com um canal de televisão que foi no Egito, fazer uma reportagem com ele. E o Caio Fábio disse que entrando nas câmaras, nas cavernas, que havia ali as maquetes de templos ali, ele mostrava, tinha no Egito os modelos que serviam para o templo de Salomão, para o tabernáculo de Moisés, já tinha ali os modelos do alpendre, do lugar santo e do santo dos santos, tudo lá, ou seja, tudo cópia. São coisas copiadas, entendeu? Tudo cópia. É igual os ministérios, as denominações, é umas cópias umas das outras. A igreja católica, que veio lá da época de Constantino, católico quer dizer universal, é no mundo todo. Aí aparece Edir Macedo, opa, vou criar minha igreja universal, que abrangeu muito, mas é a igreja dele, para ele arrecadar para ele. Aí aparece, aí o Valdemiro, opa, eu vou sair dele e vou fundar a igreja mundial, que é mundial. É por isso que o bispo Arnaldo, humorista, foi a igreja pica das galáxias. Já que a igreja católica é universal, o outro é a igreja universal, o outro é a igreja mundial, a minha é a igreja pica das galáxias, que abrange o universo todo, né, e tal. Enfim, né, tudo cópia, tudo modelo, já disse Salomão, não há nada novo debaixo do céu. Mas você que é burrão, pegar todas as palavras que eu pesquisei, que eu ouvi, que eu estou falando aqui, que a gente aprende sempre de outros, né, perguntando o que, por quê, como, quando, quem, e onde, quando, e quem, como, e por quê, e o quê. Você pode pegar tudo isso e dizer, não, isso é blasfêmia, isso é heresia, este homem, só pelo jeito dele. Tem uma pessoa que disse, é negro até na roupa. Eu só tenho quase esse terno aqui, então é por isso que eu sou negro. A roupa, meu espírito é negro, meu terno é negro. Vou confessar uma coisa para vocês aqui pesada, viu? Segura aí na fé, entenda o que eu estou dizendo. Eu nunca vi mais pessoas idiotas e alienadas e trouxas senão no meio do evangelho. Tem pessoas racionais, tem pessoas muito sábias, das mais sábias do mundo também tem no meio, assim como o Caio Fábio da vida e muitos outros. Sábio, o cara era o imperador da fé e abriu mão, sem ninguém ter poder de expulsá-lo, de tirá-lo de lá. Abriu mão para falar a verdade, livre do sistema, como ele fez. Aí muitos ficam, tira pedra e tudo. Cara, o cara abriu mão disso aí. O Rubens Sodré, por exemplo, do canal Verdade Oculta, se ele montasse uma igreja, era uma igreja sem proporção, gigante. Não, tá lá na Amazônia fazendo os vídeos pela internet. O YouTube derrubou o canal dele, há um tempo atrás, com 5.000 vídeos. Zerou tudinho e desmonetizou para nunca mais ser monetizado, só porque fala a verdade. Mas a maioria dessa raça
ainda não acredita. Por quê? Porque os líderes dizem para não acreditar, que o Rubem está errado, porque fala a verdade. Não foi assim que o povo que recebeu cura e evangelho de Jesus e comeu pão multiplicado com peixe fez? Quando Jesus estava maniatado perante Pilatos, os sacerdotes disseram: diga, crucifica, crucifica, se soltá-lo, não és amigo de César, não temos rei senão a César. Se ele for inocente, que o sangue dele recai sobre nós, nossos filhos. Eles falaram, motivado pelo pastor. Acha que minha mãe, que meus irmãos, meus primos, as pessoas, eles vão falar o que eles me conhecem, eu tendo jejuado a vida toda, tendo orado, tendo pregado o evangelho sem barganha, não tendo cobrado nada para pregar, tendo sido fiel, deixado de comprar roupa e alimento para comprar livro, para pesquisar, fiz seminário, fui o primeiro pastor da família, congregaram comigo, pai, mãe, irmãos, eles vão dar ouvido ao que eu digo? Não, eles dão ouvido ao que o líder diz. Eles vão atender o líder. Então, Romanos capítulo 1 diz que serviram mais a criatura do que o Criador. Porque o que eu estou falando aqui não é meu. Eu estou falando história, verdades, fatos, detalhes e aquilo que eu estou entendendo. E estou dando de graça. Mas esse povo vê, não entende, ouve, não compreende, não se converte e não é salvo, né? Então, para concluir, então os modelos dos templos egípcios se tornaram o modelo para o templo de Salomão, que inclusive não só Salomão, mas outros maçons também pegaram os modelos de templos do Império Egípcio, Império Grego, e trouxeram aí essa cultura, essa história, essa coisa aí. Se não fosse... Seria bom se fosse só cultura, se fosse só história, fosse só uma coisa apenas monumental, mas são coisas mitológicas, são coisas também ritualísticas, são coisas de divindade, são paganismos que está cheio aí. A verdade é que hoje crentes protestantes, cristãos protestantes, cristãos católicos, é tudo um paganismo só. As práticas que se fazem de rituais, de liturgias, de cerimônias, de cultos, de missas, é tudo paganismo, não tem a ver com o que o Messias falou. O Messias simplificou e reduziu ao nível irredutível, dizendo: em espírito e em verdade, é aqui, ó, é no QI, é na mente, é no raciocínio, é no entendimento, é na racionalidade, é no pensamento, é na inteligência. É aqui que se resume tudo. O reino do Criador está aqui, você está conectado nele. Não tem um trono lá para sentar, não tem as cadeiras da hierarquia, não tem um castelo físico, não tem nada disso. O Rubem costuma dizer que a partida de alguém para outra dimensão é como um corredorzinho, tem uma portinha para um lado aqui para outro. É pertinho aqui. A pessoa parte aqui já está juntinho, não tem de viajar, voando como Superman para entrar na cidade dourada no céu, ou então caindo no corredor negro até cair no poço de lama. Não, isso é mitologia, isso é coisa para fascinar você, e fascinou, te pegou de jeito. Então, meus queridos, para concluir, na Nova Jerusalém, que está escrito no livro de Apocalipse, lá diz que pessoas de todas as nações virão lá para adorar o Criador. E não encontra trono, não encontra palácio, só encontra a luz do Cordeiro reluzindo ali. E ali as pessoas estão, não é porque seguiram denominações nem religiões, é porque neles, na mente, no cérebro, no entendimento, eles acreditavam em um Criador. E por isso eles vão chegar ali, né? Verão apenas a luz que estará brilhando no centro da cidade. Então, meus queridos, é isso. Eu fico cansado de falar desses assuntos, falo até a minha mente esgotar, cansar. E qual é o resultado? Faço isso para uma meia dúzia daí de gatos pingados, abençoados do Criador. Poucas pessoas que interessam-se pela verdade. Eu acredito num Criador. E na maior parte, tirando do Criador que eu acredito, na parte da religião eu acredito nos ateus, né? O Antônio Miranda, outros aí que são ateus, eles valorizam mais a Escritura, valorizam mais a Bíblia do que essa crentalhada, do que essa liderança que está aí. Então, meus queridos, é isso por hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo, estamos juntos. Tem gente que diz: o senhor prega esse evangelho da graça de Deus, é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo, é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas
judaicos, por exemplo, o Deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai, Sim. El Shaddai. O Deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El. A própria palavra, a designação de Elohim, vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro que os crentes nunca leram, nem querem ler e os pastores não querem nem saber, porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Sim. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia de Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa. Porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem gente canalha ali, com exceção de uns poucos, não é? É rei perverso, é gente que matava filho, é gente idólatra para todo lado, é um negócio horroroso. E até os melhores, como Davi, é lindo, lindo, lindo para 3.000 anos atrás, onde todo mundo matava todo mundo, ele matava menos, era um cara mais sensível, mais humano em algumas coisas, mas cometeu as barbaridades que eu dou graças a Deus que meu pai nunca nem em pesadelo sonhou em praticar. Sim. Você vê, por exemplo, Abraão, herói da fé, mas se eu imitar Abraão, eu vou ser excomungado de todos os lugares, porque Abraão não cabe nem nas igrejas evangélicas de hoje, nas práticas do cotidiano dele. Jacó era um bicho que precisava se converter, e até o fim da vida ele continuou amargo. Lá no Egito com José, quando o faraó perguntou quantos anos você tem, aí ele falou aquela quantidade de anos que chegava perto de 200. Ele disse, os meus dias foram poucos e maus, um cara amargurado, que gerou 12 filhos, dos quais 2 não eram ruins. Um era muito bom, que era José, e outro era um cara tímido, Benjamim, e muito sofrido, nasceu de um parto de dor onde a mãe morreu e passou a vida inteira ouvindo dizer que um dos irmãos dele, o mais próximo a ele, que era José, tinha morrido, vendo o pai chorar, e os outros 10 eram uns canalhas que não só quiseram matar o irmão, só não mataram por uma intervenção e uma circunstancialidade, tudo por ciúme e inveja, e que praticaram estupros, praticaram genocídios, praticaram... É só ler o Gênesis que os caras não leem a Bíblia. Aí ficam falando do leão de Judá. Mas, meu Deus, Judá foi um cara porco. É. Porco. Leia lá em Gênesis. Comece a ler do capítulo 17 para frente e ver quem que você admira dentre as 12 tribos de Israel. A não ser José, que não teve nenhum nome contado entre as 12 tribos. Foram os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Agora, o próprio José, que era um homem bom e de caráter, estava longe de ser uma figura aceitável pelo meio cristão nos dias de hoje. Sabe por quê? Ele praticava adivinhações. Está escrito no livro de Gênesis. O copo de adivinhações de José. Ele foi também educado na cultura egípcia. Ele aprendeu aquilo tudo ali.
Então, o povo, na ignorância deles, são capazes de apedrejar e expulsar todo mundo que parece com os heróis do Antigo Testamento, que eles veneram, embora não conheçam, nenhum deles não queiram conhecer, não saibam coisa alguma. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. Ô, Caio, porque se você aceitar os pressupostos do Pentateuco e de Moisés e quiser conciliar isso com Jesus, só se tornando um ente esquizofrênico. É. Quando o próprio Moisés disse, olha, eu sou relativo, depois de mim vem um outro a quem vocês devem seguir e obedecer em tudo, porque o que eu estou dando aqui para vocês é a relatividade de algo que é circunstancialmente adequado a esse tempo, a essa hora, mas eu não sou a revelação final de nada, então colocar Mas era Moisés... necessário isso, que houvesse esse sistema para que Cristo viesse? Não, não era, na realidade não era, isso é apenas porque como a gente vive no espaço-tempo, no espaço-tempo você tem que ter determinadas sequências históricas, porque do contrário você não tem história. Por que Deus era tão detalhista naquele sentido de... Quem disse que era Deus e não era Moisés? Digo assim, tem que entrar um só e se entra amarrado numa corda. Sinceramente, na realidade, quando Moisés subiu o Monte Sinai, eu não consigo ver o eterno, glorioso, o Senhor de todas as dimensões e universos, presente, fazendo barulho, fumaça, cangô de trombeta. Aquilo ali era muito mais uma manifestação de anjos. Aí alguém diz, o Caio já vem com outra heresia. Não! Leia Hebreus. Hebreus diz que o Velho Testamento foi dado, todo ele, pela mediação de anjos. Então, Moisés subiu ao monte, ele recebeu a lei de anjos. Tudo que você encontra no Velho Testamento, você encontra anjo o tempo todo se manifestando, circunstancialmente. Mas não dando nada que seja definitivo. O definitivo só aparece em Jesus. Antes de Jesus, as coisas são relativas. Ô, Caio, por que tanta ordenança, tanta coisa, tanta coisinha pequena? Imitação do Código de Hammurabi, de onde Abraão veio. 300 anos antes de Abraão, surgiu o rei Hammurabi, que foi um cara extraordinário, um legislador, e a lei de Moisés é um chupes do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era muito melhor. Tinha muito mais detalhamento, tinha inclusive o que fazer com médico canalha, com bruxos, com feiticeiros, com gente mentirosa, com um monte de coisas, tinha prescrições variadas, que você encontra a repetição delas na lei de Moisés. Então também não tem nada original na lei de Moisés. Não tem um mandamento original na lei de Moisés, que não tenha vindo de outros. Aí quando você começa a estudar os egípcios, os hititas, os outros povos da terra, você vai vendo a semelhança toda entre todos eles. Por exemplo, eu estava agora, há 20 dias atrás, no Egito, e com um grupo de pessoas e uma equipe de televisão filmando um documentário comigo. Eu fui mostrando para eles como a maior parte dos templos egípcios são uma maquete, são uma manifestação arquitetônica maior do que a maquete do templo do rei Salomão e do tabernáculo de Moisés. Mesma estrutura? Mesma estrutura. Você entra, tem uma entrada, depois logo tem um átrio, depois do átrio tem um santo lugar, aí você anda, e você entra num lugar onde só o sumo sacerdote especializado entrava. É tudo a mesma coisa. Você chega num templo de Karnak, por exemplo. O adorno todo do templo de Karnak são cordeiros e carneiros para imolação. Bem antes Mas muito antes. Moisés não tinha nascido ainda e já estava lá.
É o que você lê, por exemplo, no profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 11, quando ele diz aos judeus: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo. Sim. Aonde vocês reúnem a iniquidade com ajuntamento solene e me oferecem esses sacrifícios nojentos, porque vocês não sabem que meu nome é glorificado entre todas as nações da terra, onde me são oferecidos holocaustos, oferendas e incensos muito mais puros e sinceros e honestos do que vocês me oferecem nesse tempo. Fala pra Elias, não é igual você, tem vários outros que não se dobraram, né? Muitos. Isso ali em Israel, mas tinha muito no mundo inteiro. Ou você lê Romanos no capítulo 2, Paulo dizendo que os gentios que nunca souberam da lei de Moisés, nem de lei nenhuma, tinham uma lei posta por Deus no coração deles. E que eles se orientavam por essa lei, e por essa lei eles seriam justificados, e todo mundo saberia disso no dia em que Deus abrir os segredos dos corações da humanidade. Está escrito em Romanos capítulo 2, verso 16. A mesma coisa é repetido por Paulo em outros momentos no Novo Testamento. E o final da Bíblia, que é a Nova Jerusalém, vem gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. E não é porque viraram cristãos, nem judeus, nem coisa alguma, é só porque são humanos que ficaram embevecidos com a luz do Cordeiro e vão à Nova Jerusalém, cuja árvore da vida, as folhas dela servem até para a cura de todos os povos que vão lá, e está aberta em todas as direções, sem acepção de pessoas, e é onde não há santuário, não tem templo judaico, não tem templo cristão, não tem templo de ninguém. Andei por ela e não achei santuário. Só o que havia era a luz do Cordeiro. Nem o próprio Cordeiro visualmente estava manifesto, era só o resplendor daquela glória, daquela luz. Não tem nenhum lugar de trono para você chegar dizendo: eu cheguei bem pertinho do trono de Deus, porque tudo isso estaria entronizado no coração, como Jesus já disse que seria há muito tempo. Mas é que crente é fetichista. Se você começar a dizer, eu começar a dizer que esse copo aqui e essa água tem poderes milagrosos, e eu fizer isso há alguns anos, cara, milhões de pessoas vão pedir o meu copo com a minha água milagrosa e vão gastar qualquer dinheiro, porque é todo mundo pagão. É. Então a gente lida com o paganismo, não é entre índios. Os índios são menos pagãos. Muito menos pagãos. Eu sou amazonense, eu conheço índio, já vivi com índio. Tenho intimidade com índio e com gente da terra inteira. Tem gente muito menos pagã.